Olá, bom dia, amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Hoje a gente começa uma semana que a gente vai falar única e exclusivamente sobre small caps, empresas de baixa capitalização e que têm um potencial muito grande de subir na bolsa. Tá? Inclusive, as duas maiores altas da bolsa nos últimos 5 anos, PetroRio e Magazine Luiza, eram empresas small caps há 5 anos atrás. Hoje em dia, elas integram aí o índice Ibovespa, porque uma subiu 3 mil e poucos por cento e a Magazine Luiza subiu aí mais de 50 mil por cento. Então, é exatamente isso que a gente busca quando a gente investe em small caps, rentabilidade, um valor muito acima daqueles tradicionais que a gente conseguiria em Itaú, em Bradesco, em Petrobras, em Vale, ou em Ambev, ou até mesmo em VEG, que é uma ação que até mesmo sendo grande subiu bastante. Então é sobre isso que a gente vai falar sobre esse vídeo de hoje. Vamos tentar mostrar um pouco do meu racional, tá, de escolha dessas small caps, pelo menos o racional quantitativo, e isso tudo a gente vai fazer depois da vinheta aqui. Então, por enquanto, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e também compartilhem com seus amigos. A gente já começa. Bom, gente, se você quiser ficar inteirado sobre muito mais coisa de small caps, não deixa de se inscrever ali embaixo no link no workshop As Ações Explosivas, né? Porque a gente vai mandar 3 vídeos para o teu e-mail sobre small caps e no final, na quinta-feira aqui, a gente vai ter uma live especial para a gente falar sobre isso. Mas hoje eu já vou antecipar para vocês um pouco do meu racional, o meu racional que baseado aqui nessa planilha, por exemplo. Aqui a gente tem todas as empresas do índice Small com a receita líquida dos últimos 5 anos, o lucro líquido dos últimos 5 anos. Só que eu uso um filtro até um pouco mais restritivo. Então, se vocês olharem aqui o índice de small caps, a gente tem empresa hoje de 60 bilhões de reais, de 31 bilhões. Então, eu travo aqui em 10 bilhões de reais. Esse valor é meu, da minha cabeça, não existe nada assim que determine a small cap até um valor de mercado tal e etc. Não existe isso. Eu também gosto de recomendar apenas empresas que têm um volume de negociação diária acima de 250 mil reais. A gente vê aqui que a menor do índice small tem 4 milhões de reais diários, então aqui não tem filtro. Então eu chego aqui nessa planilha aí já mais organizada, já com todos os filtros feitos, e a gente vê aqui o seguinte, o que eu estou buscando nessa parte aqui, nesse meu racional? Eu estou buscando assimetrias, eu estou buscando empresas que estejam baratas. Então, o que significa uma empresa barata antes da gente mostrar ali a planilha? Significa o seguinte, uma empresa que depois da pandemia caiu muito o preço dela e que os resultados continuaram acontecendo. Quer dizer, o lucro dela continuou crescendo, a receita dela continuou crescendo, mas o mercado bateu e caiu o preço. Né? Outra forma também da gente analisar seria o lucro e a receita caiu um pouquinho e a gente sabe que é pontual e o preço da ação caiu muito. Outra forma também, que é como eu recomendei a Localweb lá no TCP, o preço da ação tinha subido um pouco, mas o potencial de retorno a partir de então, depois da pandemia, seria enorme. Então a gente tem todas essas formas de analisar a simetria, sempre o preço tendo caído muito mais. Então, voltando agora para a planilha, a gente vai ver que aqui a gente tem o período da pandemia, quer dizer, seria a variação do valor atual de lucro de receita contra o primeiro trimestre de 2020, ainda seria um pré-pandemia, embora tivesse pego um pouquinho da pandemia. Aqui o antes significa a variação de receita e de lucro nos últimos 5 anos, tá? E aí eu estou pegando o primeiro trimestre de 2020 contra o primeiro trimestre de 2016, então a gente está falando de 4 anos, não 5. E aqui a variação de preço entre o dia 21 de fevereiro de 2020 e o preço atual. Tá? Então, eu estou gravando hoje dia 14 de outubro de 2020. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, o Banco BMG caiu 28% e o lucro e a receita dele continuou subindo. É isso que a gente está procurando. Entendeu? É diferente, por exemplo, da Centauro. Por exemplo, caiu 51 o preço, mas o lucro caiu 66.
tá? As pessoas podem falar assim, ah, é pontual e etc. Ok, tá? A gente não está fazendo recomendações aqui, eu estou ensinando como é que eu faço, qual é o meu racional de análise. Isso é a parte quantitativa, depois eu parto para a qualitativa, mas a gente vai filtrando algumas ações exatamente dessa forma, tá? A gente tem, por exemplo, aqui, ó, a gente pega uma empresa igual a Copasa, teve crescimento de receita e de lucro e caiu 25%. É uma empresa que está dentro daquilo que eu estou querendo, que eu estou percebendo. Quer dizer, tem aqui um racional de pelo menos um crescimento aí de 20, 25%. Né? A gente tem outras empresas aqui, igual a Tegma, ó, ela caiu 19% o lucro, mas o preço caiu 42%. Quer dizer, se o lucro voltar, ela tem potencial de subir aí uns 20, 25, 30% também. E assim por diante. Né? Até mesmo, sei lá, empresas igual... A JHSF eu não vou falar porque é uma empresa que gera aquele lucro por causa de participação de propriedades de investimento, o lucro acaba sendo um lucro meio diferente. Tá? Mas a gente tem aqui, ó, Trisul, teve variação de positiva de lucro e teve queda de preço. Enfim, quem está acostumado a acompanhar a gente, quem é nosso assinante, deve ter percebido vários nomes que já estão acostumados, que vocês já devem ter visto lá em algumas das nossas carteiras, tá? E exatamente esse é um dos racionais que eu utilizo. E por que eu estou falando isso? Porque no final desse workshop, que vai acabar dia 22 numa live aqui, eu vou lançar a carteira de Small Caps, né? E eu não estou mentindo isso para ninguém. Eu não estou falando que é gratuito lá e que vai ser só gratuito. Vai ter o lançamento da carteira de Small Caps. Inclusive, hoje, quem é membro Gold já está tendo acesso. Esse está ganhando gratuitamente a carteira, mas membro Gold não tem mais como virar membro Gold desde 1 ano e meio atrás, mais ou menos. Tá? Mas por que eu estou falando isso? Porque esse aqui é um pouco do racional que eu vou usar na estratégia da carteira de Small Caps. Na carteira de Small Caps, a gente vai ter dois segmentos de análise. A gente vai ter o segmento estratégico, que vai ser comprar um projeto com foco em 3 a 5 anos. Tá? Então, esse seria um foco de longo prazo. E aí a gente está falando de um perfil mais estratégico, então você compra o projeto de crescimento da empresa, que é mais ou menos o que aconteceu da Magazine Luiza, e tem um outro foco que é tático, que foi esse que eu mostrei nesse vídeo de hoje. O que é o tático? É pegar uma empresa que caiu 40%, enquanto o resultado dela ficou mais ou menos parado, que caiu 25% e o resultado subiu um pouquinho, que caiu 50% e o resultado só caiu 10%, porque aí você tem altas aí de 20%, de 30%, de 40%, de forma até mesmo rápida. Então, esse perfil tático, a gente vai ter um horizonte aí em torno de 6 meses a 12 meses para que a ação volte para aquele preço que a gente quer, então a gente teria um preço de saída. Então, eu já estou falando um pouquinho de como vai ser essa estratégia da nossa carteira de Small Caps, porque eu acho que vai ser muito interessante, muito legal para as pessoas que puderem, a partir de quinta-feira, adquirirem esse produto também. E enquanto isso, se você não tiver condição de adquirir ou se você não quiser, não tem problema nenhum. Assista os vídeos gratuitos, ganhe mais conhecimento para que no futuro você possa investir melhor. Investindo melhor, você vai ganhar mais dinheiro e aí você vai conseguir, enfim, consumir algum produto também, ou senão você vai conseguir caminhar com as próprias pernas. Até mesmo saber qual o perfil melhor, qual aquele produto que melhor que está dentro melhor do teu perfil de investimento. Então, eu não me incomodo a mínima de fazer também esse material gratuito para que vocês possam conhecer um pouco melhor de como vocês são e esse racional todo que está por trás dos investimentos. Bom, pessoal, não deixem de se inscrever aqui no workshop e de se inscrever também no nosso canal aqui, adicionar ali o sininho, compartilhe isso com os amigos de vocês, é importante para o nosso crescimento aqui dentro e é importante também para os amigos de vocês que talvez estão precisando entender um pouco desse racional, do racional tático da nossa carteira de Small Caps. E também não deixem de curtir o vídeo de hoje para a gente subir ali e aparecer cada vez mais na frente. Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.